Então, gente, bem-vindos e bem-vindas ao Encontro Aberto. Muito obrigada pelo interesse, pela participação de vocês. A gente espera que vocês gostem muito. E primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre quem nós somos, né? Então... Ai. Peraí, gente. O cachorro se rebelou aqui. Então... uma coisa que a gente cita aqui no começo é do Hacker Manifesto. Então, sim, eu sou criminoso, meu crime é da curiosidade, meu crime é julgar as pessoas pelo que elas dizem e fazem, não pelo que elas aparentam ser. Meu crime é ser mais esperto do que você, algo que você não queira perdoar. Isso porque a gente fala que na coisa de segurança da informação, as pessoas têm que ser muito curiosas, porque a maior parte das coisas que a gente vai precisar fazer vai ser pesquisar, e se perguntar por que isso está acontecendo e tentar ir atrás dessas respostas. Nós somos o Ash in the Shell, né? São essas pessoinhas que compõem o nosso grupo. Algumas delas estão online por aqui, então eu, Fuku... é complicado falar isso, porque aqui está o nominho hacker, mas aí eu vou falar os nossos nominhos, né? Então... Bom, a gente está sinalizado, nós somos essas pessoas, a gente está sinalizado como Ash in the Shell, então se vocês tiverem qualquer dúvida, seja durante o encontro ou seja depois, tem um canal de texto de dúvidas e vocês podem acionar a gente neles, beleza? Tá, o nosso propósito. Então o Ash in the Shell, ele surgiu com estudantes lá da EASH USP, de Sistemas de Informação. E o nosso propósito, uma das primeiras coisas que a gente identificou era uma dificuldade em encontrar informações de como começar na área de segurança, o que começar a estudar, por onde começar a estudar. Outra coisa é porque no nosso campus não tinha um grupo existente de hacking, então tinha lá no IME, mas presencialmente o deslocamento era meio complicado. E a gente também só tem uma disciplina que trata sobre o assunto, que é mais focada em criptografia. E outra coisa que a gente também identificou, e a gente agregou no propósito do grupo, é a parte de conscientização de usuários sobre como se protegerem no ambiente virtual. Então, a gente viu muita gente caindo em golpe e tudo mais. Então, a gente tomou isso também como um propósito para a gente seguir as nossas atividades. Então, o que a gente faz, né? Então, internamente, a gente tem aulas práticas, oficinas, que a gente, em grupo, a gente faz coisas teóricas com práticas, que a gente faz através dos Capture the Flag, que a gente vai explicar um pouquinho depois, mais especificamente. Write-ups são resoluções desses desafios de CTF, que a gente também acredita que quando você faz uma descrição do passo a passo, você também está aprendendo. É mais tipo uma coisa a mais para fixar aquela técnica, aquele modo de resolver o desafio. A gente tem o site também, que a gente alimenta com o conteúdo, seja técnicas, sejam ferramentas que a gente encontra. E é importante enfatizar que a gente faz isso em português, porque tem muita coisa hacking, assim, por aí, mas muita coisa em inglês. Então, nosso objetivo é também dar uma... esqueci a palavra, gente. Democratizada? Isso, democratizada, e fazer esse conteúdo em português, para ser mais acessível. A gente tem também um time de CTF, então esses desafios que a gente vai comentar um pouco depois, existem campeonatos e a gente anda participando deles. Até a última vez que eu vi, a gente estava em 8º lugar no ranking brasileiro de times, o que é bem legal, porque a gente começou o time esse ano, e de vez em quando a gente vai participando dessas atividades, que são bem legais. Então, palestras, a gente principalmente usa as palestras para conscientizar usuários, para informar as pessoas, falar sobre desenvolvimento seguro e tudo mais. E em breve também a gente vai participar do podcast em parceria com o PET-SI. Então, o podcast Fala Coruja, para a gente falar mais sobre hacking. Então, beleza. Entrando na parte de... Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. É que tá muito quietinho, então eu não sabia, porque, tipo, será que eu caí? Então, beleza. Então, os pilares da segurança da informação, né? Tipo, onde que ele se sustenta. Então, uma das primeiras coisas, não tem uma ordem de importância, tá? Todos eles são igualmente importantes. A gente tem a confidencialidade. Então, basicamente você
esconder informações de pessoas que não estão autorizadas a ver aquelas informações. Então, é você garantir que o acesso vai estar limitado apenas para as pessoas que estão permitidas ter acesso àquela informação. Então, por exemplo, eu vou mandar uma mensagem para o Tsu. Só eu e o Tsu vamos ter acesso ao conteúdo dessa informação que eu estou mandando para ele. A integridade é você garantir que a mesma mensagem que você manda, que você está transmitindo, ela chegue das formas originais. Então, a gente garantir que a mensagem que eu estou enviando para o Tsu vai ser a mesma que ele vai receber. E ninguém vai entrar no meio e vai interferir e vai mudar as coisas que está falando. A disponibilidade é garantir que aquela informação esteja disponível sempre que alguma das pessoas queira acessar. Lembrando, alguma pessoa que esteja autorizada a ver aquela informação. Então, é garantir que ela vai estar sempre disponível quando solicitada. Tem outros atributos importantes, então a gente tem a autenticidade, que é você ter um certificado, uma autenticação mesmo, de que a informação que foi recebida é realmente proveniente daquela fonte. Então, é você ter aquele joinha de falar assim, tá tudo certo. A legalidade é você adequar as informações produzidas às leis vigentes. Então, no caso do Brasil, a gente tem a LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Então, para quem tiver interesse um pouco mais em LGPD, essa semana a gente, em parceria com o DASI, a gente fez uma palestra, um bate-papo, né, sobre a LGPD. Ele está disponível, depois a gente manda o link aqui, está disponível na Twitch da SSI, que é a Semana de Sistemas de Informação. E o último atributo é privacidade. Então, é você ter o direito de ter as suas informações pessoais reservadas e protegidas. Aí, beleza. Onde eu posso trabalhar com segurança da informação, cybersecurity e tudo mais? Existe esse InfoSec Review que ele mostra um pouco. O que a gente vai focar aqui é nessa parte aqui de Red Team. Quem são a galera do Red Team? São as pessoas da segurança ofensiva. Então, eles vão meio que seguir um modus operandi de um hacker malicioso e vão tentar achar brechas na vulnerabilidade como uma pessoa mal intencionada faria. Só que, no caso, ela é bem intencionada. Trabalha na empresa ou presta alguma consultoria e tudo mais. Mas é importante frisar, por exemplo, o Blue Team, que é a galera da defesa. A gente tem a galera do Yellow Team, que eles são de softwares, a parte de software de garantir que está tudo certo, que está tudo seguro. A White Team, a gente tem a galera de compliance, que vai mexer um pouco mais com essas adequações de LGPD. E aí a gente tem, assim, que nem a roda das cores, a gente tem a união, né, dessas coisas, que vai ser o Purple Team, o Orange Team e o Green Team. A gente vai disponibilizar depois esses materiais para vocês darem uma olhada com calma, que eu também não quero ocupar muito mais tempo da grande aula do Fukuda. Então, o que a gente vai explorar durante esses 4 encontros que a gente vai ter? A exploração web, criptografia, redes e sistemas operacionais, que a gente vai começar hoje, OSINT, exploração de binários e engenharia reversa. Pode ser que vocês não saibam algumas coisas do que estão aqui, mas tudo bem, o nosso propósito vai ser explicar para vocês. Oi? Não? Beleza. E, gente, uma coisa importante é que não existe dúvida burra nem nada, tá? Vocês podem, se vocês estiverem com dúvida, não estiverem entendendo, vocês podem ligar o áudio e fazer a dúvida, ou vocês podem postar a dúvida também no canal de dúvidas, algum de nós a gente lê a pergunta, porque eu acho que o Fukuda não vai conseguir ter acesso ao chat quando ele estiver explicando, mas aí a gente lê. A gente não gostaria que vocês saíssem daqui com dúvida, tá? Então, perguntem. Então, finalmente, o Capture the Flag, o que é isso? Esses desafios, eles acontecem como se fosse um ambiente meio gamificado que vai simular situações reais de segurança. Então, a gente usa essas plataformas, tipo Over the Wire, TryHack, Meepico, CTF, Hack the Box, para fazer um aprendizado um pouco mais divertido, assim, né? Porque é literalmente isso que a gente vai fazer. A gente vai capturar uma bandeira que está dentro do sistema. Então, meio que a gente vai precisar hackear o sistema para conseguir essa bandeira. Então, é bem divertido, é bem desafiador também, e aí a gente usa para a gente, de novo, conseguir mesclar a teoria, que é muito importante, com a prática, que também é importante, porque
de vez em quando é um conteúdo muito maçante, né? Então, se a gente não vê isso na prática, fica um pouco abstrato e um pouco difícil de digerir. Então, a gente recomenda bastante. A gente vai ver alguns desafios hoje e a gente também deixou uns meio que para a lição de casa. E agora é com você, Fukuda. Obrigada. Bem-vindos, gente. Eu não sei se eu dei as boas-vindas. Muito obrigado por participar desses encontros abertos. É muito interessante, é muito importante pra gente também dar um feedback bem legal do que a gente tá fazendo. Tipo, é bem bom, bem bom. Então, essa primeira sessão, a gente vai falar um pouquinho mais sobre sistemas operacionais, especificamente sistema operacional Linux, e a gente também vai falar de redes. Então, a primeira coisa é o ambiente. Então, o ambiente que a gente está usando é um ambiente Linux. Se você não tiver um Linux, tem alguns jeitos de você conseguir. O mais fácil deles é se você tiver um sistema Windows, você pode usar o WSL2, que é o Windows Subsystem for Linux, que é muito facinho de você tentar instalar. Existem também máquinas virtuais, você pode conseguir também Linux por containers, você pode pegar um USB que você tem sobrando aí na sua casa e instalar Linux no USB, e aí você não precisa nem ter instalado no seu computador e você só pode rodar ele. Você também pode usar Dual Boot e você pode rodar ele sozinho na máquina, né, que é o Bare Metal. A gente vai disponibilizar alguns tutoriaizinhos, alguns links para alguns tutoriais legais que vocês podem usar para tentar ver Linux melhor, tipo, com essas opções aí que vocês têm, né? Pode passar. Alô? Tudo bem. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o Shell. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho a minha tela. Só me dá feedback se vocês estiverem conseguindo ver aí minha tela. Dá pra ver. Sim. Tá bom. Então, isso daqui é um terminal. E dentro do terminal você tem a Shell. Pensa no terminal como sendo o monitor. E a Shell é basicamente o sistema operacional, é a coisa que está rodando no terminal, né? O terminal ele só mostra e a Shell ele é o negócio, né? A Shell que eu estou mostrando aqui é o Bash. E aí eu vou mostrar um pouquinho mais sobre como o Bash funciona durante esse encontro aí. Então, começar falando o que tem aqui. Então, esse é a minha Shell. Então, aqui na Shell, você normalmente tem o nome do seu usuário, você tem qual é o nome do computador que você está usando, e por último, aqui você tem qual é o diretório que você está atualmente. Então, essas são todas as informações que vão estar a todo momento aparentes para você, e você vai conseguir meio que acessar elas facinho. Eu mostrei esse básico, mas você pode, no caso, configurar. Então, esse daqui é o meu terminal. Então, eu tenho o meu nome de usuário, e eu tenho aqui qual é o lugar que eu tô, né? E o que é esse tio? Qual é a minha pasta? O que é esse tio? Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas primeiro, é interessante você saber meio que se movimentar e se situar aqui, né? Calma aí que o tio vem, eu só tô fazendo um suspense aqui. Pra começar a ver aonde eu tô, né? Como que eu consigo ver aonde que eu tô no sistema, em que pasta que eu tô. Para isso você usa o Gente, aqui. Eu uso o PWD, que é o Print Working Directory. E aí ele vai imprimir em que pasta você está no seu sistema. Então, no caso, eu estou em /home, /Coca Fukuda, /documentos e /encontro aberto. Então, esse daí é o meu caminho global para a pasta que eu estou atualmente. Então, desde o começo do meu sistema até essa pasta. Esse é o caminho completo que ele faz, né? Para você interagir com a Shell, você coloca comandos aqui na Shell, né, para executar. Então, o PWD é um dos comandos que você pode executar. Outro comando que é muito interessante também é o echo. Ele vai imprimir todos os argumentos, todas as coisas que você escrever depois do echo. Então, se eu escrever banana aqui, por exemplo, ele vai imprimir banana. Se eu colocar banana 1, 2, 3, ele vai imprimir banana 1, 2, 3, ele vai imprimir tudo que ele recebeu depois do echo, certo? Voltando para os caminhos locais, para os caminhos globais aqui,
o que você pode fazer você pode se movimentar nesse lugar aí, né? Então eu tô aqui em documentos em encontro aberto, mas eu posso, por exemplo, querer ir para documentos. Então o que eu posso fazer... Oi. Não? Então o que eu posso fazer eu posso mostrar para qual caminho, para qual pasta que eu quero ir. Então se eu quiser ir para /home Coca Fukuda documentos, eu cheguei, né? Eu tô aqui. E aí, se eu der um PWD, eu consigo ver que agora eu estou aqui em Home Coca Fukuda Documentos. Outro jeito de você andar, ao invés de você ter que escrever o caminho completo, então, /home, /Coca Fukuda, /documentos, /encontro aberto, desse jeito, eu posso utilizar os caminhos locais, ou caminhos relativos. O que são isso? É um jeito de você, a partir de onde você está, indicar uma pasta ou um arquivo. Então, alguns dos mais interessantes você dá um cd ponto. O ponto ele indica o diretório acima. Então, se eu estou em /documentos, /encontro aberto, ele vai pular para /documentos. Então, se eu subir aqui, agora eu estou em /documentos. Se eu quiser descer eu não preciso colocar o caminho inteiro. Eu só preciso colocar qual é a pasta que eu quero ir. Então eu posso colocar só encontro aberto, que ele também vai para o encontro aberto, certo? Então tudo isso daqui eu estou vendo aqui, né, os resultados das coisas. Né? Tem outras duas coisas interessantes para usar com o comando cd, que eu esqueci de explicar, mas cd é change directory, então você muda o diretório atual que você está, né? Isso é muito importante. Então, aí agora voltando para o tio. Então, o que é esse tio? Né? Se você der uma olhada, você consegue ver que o tio é esse Coca Fukuda, Home Coca Fukuda. Então, o tio ele indica qual é a home, então, aonde que estão os arquivos do meu usuário. Então, do usuário Coca Fukuda, a home do Coca Fukuda é /home /Coca Fukuda. E esse tio você pode usar como também um caminho. Então, se você der cd tio, você consegue ir para home. E se você der pwd, você consegue ver que agora você está em /home /Coca Fukuda. Né? Outra coisa também que é interessante, só deixa eu voltar para documentos em encontro aberto, você consegue usar o cd vazio, sem nada. O cd vazio é a mesma coisa que cd tio. Então, ele também vai te tacar lá para sua home. Uma outra coisa interessante de falar aqui é que você consegue ver que o pwd ele é /home /Coca Fukuda. Mas o diretório mais em cima possível não é /home. O diretório mais em cima possível é o /. Então o / é o diretório mais acima que você consegue acessar no seu sistema. Então se você der um pwd agora, você consegue ver que eu estou na /. Esse / também é chamado de root, que é a pasta raiz do seu sistema. Um último comando, que é muito interessante de você usar com cd, esse daí é mais interessante se você tiver, tipo, dois diretórios e você quiser trocar entre os dois. Então, tipo, tem o diretório que você está executando o seu comando e o diretório que está o seu código. Então, você consegue usar o cd e traço, o cd menos. E aí o que ele faz ele volta para o diretório que você estava antes do diretório atual. Então, você vê que aqui, ó, antes... eu dei cd para home, e aí aqui eu estava em home, e aí eu dei pwd para ver que eu estava na home, e aí depois eu dei o cd /, e aí eu vim para /. Quando eu dei o cd menos, você vê que eu voltei para home, e aí se eu der o cd / de novo, eu volto para o root. Então se você quiser ficar dando cd e trocar entre os dois últimos diretórios, é desse jeito que você faz, certo? Então cd /. Eu vou voltar agora para documentos, encontro aberto. Então assim que você consegue se mover no seu sistema, né? Uma outra coisa interessante também de você saber é quais são as coisas que estão no seu diretório atual. Então, quais são os arquivos que eu tenho aqui nesse meu diretório? Para isso você usa o list, ou ls. E aí o list ele vai listar todos os arquivos que estão no seu diretório atual. Então aqui você consegue ver que eu tenho um srv, eu tenho um redis,
eu tenho um 03, um 02 aqui, 01 e um 00. São 6 arquivos, eu não sei contar direito. Sim, são 6 arquivos que eu tenho. Um outro jeito interessante de você ver esses arquivos, ver, é utilizando o ls-l. O ls-l, esse traço L indica long, então é uma lista longa. Essa lista longa ela vai te mostrar não só os arquivos que você os arquivos do diretório atual, né? Ele vai também te mostrar algumas informações extras sobre esses arquivos. Então, é interessante você lembrar da palavra tugo. Tugo é muito bom. Então, o que acontece? Tugo é para lembrar disso daqui. O que é isso daqui? Isso daqui são as permissões dos arquivos que você tem. Então, essa primeira coluna aqui é o tipo. Então, T. É o tipo do arquivo. Se você for ver aqui, esses 3 arquivos eles têm um traço. Então, isso indica que isso daqui é um arquivo normal. Você tem o D, que é de diretório. Então, isso daqui é uma pasta, que você pode entrar também. Existem outros tipos de arquivos, como o L, o B e o P, mas a gente não vai falar deles aqui. Se vocês quiserem, vocês tiram uma dúvida depois. E aí eu explico para vocês o que eles são. Eu expliquei o que é o T do tubo. E aí a gente tem que ver o resto. Então, o resto, ele está separado em seção de 3 caracteres. Então, esses 3 primeiros caracteres aqui são U, esses 3 são o G, e esses daqui são o O. Então, é o tubo. O T, U, G, O. Esse U, G e O, eles indicam o usuário, o grupo e os outros. Então, isso daqui são permissões, certo? Essas 3 permissões principais aqui, as primeiras permissões, são o do U, que é o do usuário. Então, aqui você consegue ver que ele tem R, W e talvez o X, né? Isso indica que ele tem permissão de read, write e execute. No caso, ele só tem permissão de escrita e leitura, mas ele não tem permissão de execução. Então, você consegue ler e escrever nesse arquivo, o usuário, que é o U, mas ele não consegue executar esse arquivo, até porque ele é um arquivo de texto, então não seria muito interessante executar esse arquivo. Aqui você tem o grupo, que é o que o grupo consegue fazer. Então, além de você ser um usuário, você também está em grupos diferentes, certo? Eu vou explicar um pouquinho mais depois o que são usuários e o que são grupos daqui a pouco. E por último, você tem os outros, que se você não é nem do tal usuário, nem tal grupo, o que você tem de permissão? O que você consegue fazer com esse arquivo, certo? E aí, outra coisa interessante aqui você consegue ver qual é o usuário dono desse arquivo e qual é o grupo dono desse arquivo. No caso, aqui é tudo meio chato, porque é tudo coca-fuda. Mas se você, por exemplo, for na home ou no root, você consegue dar um ls-l e você consegue ver que a maioria das coisas aqui tem como dono, como usuário e como grupo root, certo? Então, arquivos e pastas diferentes têm usuários diferentes. Então, aí agora eu vou usar o barra para voltar para o diretório em que eu estava. Você vê que tem o read, write, execute, mas em diretórios isso é meio estranho. Como é que eu vou executar um diretório? O que é ler e o que é escrever um diretório? Em diretórios, você tem que pensar um pouquinho diferente. Tipo, a nomenclatura é a mesma, mas o negócio é outro, né? Então, leitura significa que você consegue ver quais são todos os arquivos que tem nesse diretório. Então, você consegue ler e você consegue olhar todos os arquivos que estão ali. Você consegue dar, por exemplo, um ls ali dentro. O write significa que você consegue remover, você consegue mover, copiar e renomear arquivos dentro daquele diretório. E o X, que é o execute, ele significa permissão de acessar, de você dar um CD ou entrar naquele diretório. Então, uma pessoa ela pode até ler aquele diretório, ela consegue dar um ls. Mas se ela não tiver permissão de execução naquele diretório, ela não consegue entrar naquele diretório, certo? Então, ela não consegue dar um CD para ali para dentro, certo? Isso é bem interessantezinho de saber. Aí agora vocês estão perguntando, tá, tem esse ls-l, mas como que, se eu não soubesse disso, se eu não tivesse falado para vocês, como que vocês descobririam o que é esse traço L? Como que vocês descobririam que ele existe? Então, Quando que... Mano, por que ele repete esses 3 caracteres aí, o RWX?
Exato. Porque você tem permissões diferentes para usuários diferentes. Então, por exemplo, aqui eu posso ler e escrever, mas eu não posso executar esse arquivo como sendo o usuário Coca-Fuda. Esse segundo RWX aqui são as permissões do tubo. O primeiro é o que é o usuário, o segundo é o group, então é o grupo. Então, o grupo Coca-Fukuda, ele consegue só ler esse arquivo. E por último, o de outros. Então, outras pessoas que não são nem Coca-Fukuda, não são nem o usuário Coca-Fukuda, nem estão no grupo Coca-Fukuda, eles conseguem só ler esse arquivo. Então, se vocês quiserem ver aqui um exemplo, eu vou mostrar, mas vocês não precisam entender o que está acontecendo aqui. Basicamente, eu estou mudando o meu usuário para usuário. Então, agora vocês conseguem ver que eu estou como o usuário aqui, e aí eu consigo dar um ls-l. As permissões ainda estão como Coca-Fuda, então o dono do arquivo e o grupo dono do arquivo são Coca-Fuda. E aí, se eu quiser editar alguma coisa dentro desse arquivo, eu agora não consigo. Então, eu consigo só ler essas coisas. Então, eu vou mostrar depois o cat, mas o cat basicamente é para você ler esse arquivo. Então, se eu der um cat, eu consigo ler esse arquivo, essas coisas assim, certo? Certo? E aí, esse daqui, o usuário, ele não é nem Coca-Fuda, nem o grupo Coca-Fuda. Então, ele está em outros. E aí, eu vou mostrar depois, quando a gente aprender a editar arquivos, alguma coisa assim, se eu consigo editar algum arquivo, né? Mas, por enquanto, eu não consigo fazer nada com esse usuário, só com Coca-Fuda. Acho que explicou? Eu não sei. Então, tipo, user, group, others. Rapidão, gente. Desculpa, Fukuda. Tá todo mundo entendendo? Alguém tem alguma dúvida até agora? Porque eu acho que a gente vai passar para outro tópico. Então, alguém tem alguma dúvida do que foi dito até agora? Usem qualquer coisa o canal de dúvidas. A gente lê aqui a pergunta em voz alta. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Por favor. Na hora das permissões, eu não entendi muito bem como você pode ler um diretório, mas não ler o conteúdo dentro dele, tipo a diferença do execute e read do diretório. Tá. Entendi. Eu posso mostrar um exemplo aqui. Então, eu vou fazer um diretório. Então, esse comando é um make dir. E aí eu vou colocar o nome do diretório que eu quero. Então, eu quero um diretório. E aí, esse é o diretório que eu vou ter. Então, se eu der um ls, só um ls aqui, você consegue ver que agora eu tenho esse arquivo diretório. E aí, se eu der um ls-l, eu consigo ver que esse diretório ele tem algumas permissões aqui. Então, quando você é outros, você consegue escrever e você consegue executar. Quando você é o usuário Coca-Fuda, você consegue fazer tudo, né? E aí, agora eu vou ir nesse diretório. E aí, eu vou criar, por exemplo, uma pasta chamada... Eu não tenho muita criatividade, então vai ser banana também. Você pode também criar uma outra coisa. Touch, ele, ao invés de criar diretórios, ele cria arquivos. Ele cria um arquivo vazio. Então, eu vou criar um arquivo chamado arquivo. E aí, se você der um ls-l, eu tenho um arquivo, e eu tenho um diretório banana, certo? Agora eu vou voltar aqui e você consegue ver que no meu diretório eu tenho todas essas permissões. E aí agora, se eu for como usuário, que ele não é nem do grupo Coca-Fuda, nem do usuário Coca-Fuda, eu posso ir nesse diretório e eu consigo listar as coisas que estão nesse diretório. Então eu consigo dar cd, e aí você vê que agora eu estou em diretório, e eu consigo também dar o ls, que indica que eu estou no diretório, certo? Mas aí agora, se eu voltar para o meu usuário normal, vir aqui em diretório e mudar, por exemplo, a permissão de outros para tirar o execute, eu consigo fazer isso. Ou, então, tirar o execute, o que ele vai fazer? Ele não vai deixar você dar cd para dentro daquele diretório. E se você tirar o R, você não vai conseguir, você vai conseguir entrar, mas você não vai conseguir dar ls naquele diretório, certo? Então, eu vou tentar tirar um dos dois. Então, eu vou mudar. Então, change alguma modificação.
E aí eu uso o do tubo, certo? Então eu quero o menos X. Então eu quero que você tire a permissão X do diretório. E aí, se você der um ls-l agora, você vai ver que o diretório, o outros aqui do diretório, ele não tem permissão de X, que é de execute. E aí agora, se você voltar para o usuário, você consegue ver que você tem aqui o diretório. Você consegue dar um ls-l no diretório, então você consegue listar tudo que está dentro daquele diretório. Então você consegue listar que existe um arquivo e existe uma banana, mas você não consegue ir para esse diretório. Então a permissão está negada. Você não consegue entrar lá dentro e você também não consegue ver quais são as permissões ou todas as outras informações desse diretório. Você só consegue listar os arquivos, certo? E aí a outra coisa também é válida. Então, uma outra coisa também que é muito interessante, que eu não sei se eu falei para vocês, é se você usar a setinha para cima, você consegue subir no histórico de comandos que você deu. Então, agora eu quero adicionar de novo o comando de X, de executar do diretório. Então, por isso que eu subi, porque eu sabia que ele existia aqui e aí eu só queria mudar de menos para mais. Então, aí agora, se eu der um ls-l, você consegue ver que aqui você tem permissão de leitura e execução. E aí agora eu quero tirar a permissão de leitura desse diretório. E aí, se você for como usuário, e aí você vê aqui o diretório, agora o outros ele tem permissão de execução, mas não tem permissão de leitura. E aí se você tentar dar um CD no diretório, você consegue, você agora está em diretório, mas se você der um ls-la, você não consegue ler. Então você não consegue listar as coisas, você não consegue ver o que está aqui dentro. Você está aqui, só que você não sabe o que tem aí. Então isso que é a permissão de leitura. É você conseguir ler o que está nesse diretório. Entendeu? Acho que agora eu expliquei. Aí eu vou usar... De nada. Eu vou usar o rm-r para remover um diretório. E aí você consegue ver aqui que agora ele não tem o diretório mais. Eu pulei algumas coisas, existem alguns comandos que eu vou explicar um pouquinho melhor depois dos comandos que eu usei aqui. Então, para essa parte de comandos, ou de permissões, todo mundo entendeu tudo? Tá, eu acho que é um sim. Então... Parece que sim. Tudo bem. Qualquer coisa, se vocês quiserem, se vocês estiverem travados em alguma coisa, também é só mandar uma mensagem. Aí agora a gente vai... voltando, né, para o negócio. Então, como que eu usei esse traço LA? O que é esse traço LA? Uma das opções interessantes que você pode usar, que existe em quase todo comando, é o /help, ou traço-help. Esse traço-help, ele vai, na maioria das vezes, imprimir as informações, então, uma mensagem de ajuda desse comando, né? Aqui o meu está em inglês, porque eu baixei o meu Linux em inglês, mas se você tiver baixado o seu Linux em português, ele vai estar em português essas mensagens, certo? Então aqui você consegue ver como que eu uso. Então o ls, ele vai receber uma ou mais opções, ou 0 ou mais opções, porque esse colchetes aqui ele indica que é opcional. Então as opções são opcionais, e você pode ou não também colocar um ou mais arquivos para esse ls. E aí aqui embaixo você consegue ver quais são os argumentos que você pode passar para esse comando, para ele funcionar do jeito que você quer que ele funcione. E aí, se você descer aqui, você consegue ver que aqui tem o traço L, que aí ele... Aí aqui ele fala que o traço L significa Long Listing Format, que é o formato de lista longa, que é o que a gente estava usando até agora. Então, ls-L. Um outro comando que eu usei também é o traço A, que é de all. Então, ele não vai ignorar entradas que comecem com um ponto. Então, se eu der um ls-L A, você consegue ver que ele também mostra o ponto e o ponto-ponto. O ponto-ponto vocês já sabem o que é o diretório acima, mas o ponto eu acho que vocês ainda não viram. Então, o ponto, ele indica esse diretório atual. Então, se você der um cd ponto, ele não muda de lugar. Então, ele continua nesse mesmo diretório, né? Então, o ponto, ele indica o diretório atual. Beleza? Existem outros dois jeitos de você conseguir pegar essas informações. Então, a primeira é o manual, que é o jeito mais completo de você pegar essas informações. Então, se você der o manual no ls, ele vai mostrar uma descrição longa
Então, ele vai ter um nome, ele vai ter sinopse, ele vai ter descrição. De vez em quando, ele também tem exemplos lá pro final. E ele vai mostrar muito mais verbosamente, ele vai informar muito mais coisas sobre o que acontece, certo? Então, copyright, também veja, autor, tudo isso vai ter no manual. E uma terceira coisa é um comando, só que esse daí ele não faz parte do bash normalmente. Então, você vai ter que baixar, se você quiser usar, que é o TLDR. TLDR significa Too Long Did Not Read. Então é basicamente, eu quero um resuminho, eu quero uma coisa básica, me informando, tipo, o que eu posso fazer com essa ferramenta. Então, se você der um TLDR no LS, você consegue ver aqui que ele mostra algumas informações, algumas coisas legais de você usar. Então, por exemplo, aqui ele fala uma descrição do que é o comando e depois ele mostra qual é o comando que ele está usando. Então, aqui ele lista os arquivos um por linha. Então, ls-1, ele vai listar os arquivos um por linha. Uma coisa que eu fiz aqui é o long format list de todos os arquivos. Então, é o ls-la, que é o que eu mais uso, na verdade. E existem outras coisas aí que você pode também ver. É bem legal. Até aí, todo mundo tá pegando as coisas e tal. Beleza. Até aí tá tudo certo. Tudo bem. Então aí aqui agora a gente vai para manipulação das coisas que tem no diretório, certo? Então aí sim a gente vai mexer naquelas coisas ali que eu estava mexendo um pouquinho antes. A primeira das coisas é como a gente faz para ler esses arquivos que estão aqui. Então, se a gente der um ls-l, a gente consegue ver que a gente tem uns 4 arquivos de texto e 2 pastas. Se a gente quiser ler alguns desses arquivos de texto, a gente pode utilizar o cat, que é concatenar no terminal, que é concatenate at terminal. Basicamente o que ele faz é ele pega o conteúdo do arquivo e ele coloca no terminal. Então ele imprime para você direto no terminal. Então no caso do shell, você consegue dar um cat e ele vai mostrar tudo que está ali no terminal. Existe um outro também que é o less e existe também um outro que é o more. Esses dois fazem a mesma coisa. Então se você der um less no shell.md, você consegue... Ele te passa meio que para dentro do arquivo. E aí agora você consegue usar setinhas para baixo e setinhas para cima para andar nesse arquivo e ver as coisas, certo? Existem o head e o tail. O que significa esse head e tail? O head significa eu quero pegar as primeiras 10 linhas desse arquivo. Então se eu der um head no shell, eu consigo pegar as primeiras 10 linhas desse arquivo. Se eu der um tail nesse shell, eu consigo pegar as 10 últimas linhas desse arquivo. Você também consegue configurar quantas linhas você vai querer. Então, por exemplo, eu quero o tail n, que é o número de coisas que eu quero. Então, eu quero as 4 primeiras linhas, ou as 4 últimas linhas, desculpa. E ele vai pegar as 4 últimas linhas. E o head é a mesma coisa. Então, head 4. Então, ele vai pegar as 4 primeiras linhas desse arquivo. Os 2 últimos jeitos de você ver esse arquivo, e aí é um pouquinho mais hacking, se me permitam dizer, que é o strings. O que o strings faz? Normalmente você usa bits e bytes para você representar um arquivo. Então, no caso, esse arquivo de texto... Como que ele faz? Como que ele sabe que aqui tipo, é um hash, aqui é um espaço, aqui é um L maiúsculo, um I minúsculo, N? Como que ele vê esses arquivos? Como que ele faz isso, né? Ele utiliza a tabela ASCII para ver quais são esses arquivos. E na tabela ASCII só existem alguns negócios. Então você tem números, letras, símbolos e algumas coisas extras assim. Mas tem várias outras coisas que não tem uma representação. Então você não consegue ver o que são aquelas coisas. Certo? Então, esse strings, ele filtra só as coisas que você consegue ver dentro daquele arquivo. Então, tudo que não tiver um caractere ASCII ou alguma coisa assim, ele ignora e ele só printa as coisas que tiverem alguma coisa escrita. Então, você pode ver, por exemplo, esses strings... não é muito interessante no shell. Por quê? Porque tudo que está no shell, ele é printável. Então, tudo aqui existe. Então, ele vai meio que pegar quase tudo. Pelo que eu entendi aqui, ele não pegou coisas como... como é que é? Acentuação. Então, tem um A aqui que ele não pegou. Diretórios. Aí ele diretan, R, porque ele não entendeu. Aquilo lá não é uma representação de um ASCII normal.
Não é tipo letra minúscula, letra maiúscula, nem string, nem nada. Então aqui ele só imprime isso, certo? Isso é interessante para você ver, por exemplo, quais são as strings que tem num executável. Se alguém colocou alguma coisa em C e você quer ver se tem alguma coisa lá, seus strings, alguma coisa assim, sabe? E um último é o XXD. O XXD, ele pega a representação em hexadecimal e binária desse arquivo que a gente vai passar aqui. Então, no caso, 00 shell. Se a gente passar isso para o XXD, você consegue ver que ele vai me mostrar... primeiro, aqui ele vai mostrar quais são qual é o caractere da coisa. Então, aqui é meio que o caractere do binário, do bit. E aqui, de 2 em 2, ele vai me mostrar quais são os bits em hexadecimal desse arquivo. Então, a gente consegue ver que aqui, ó, tem eu não sei, aqui tem um O, certo? Então, 1, 2, 3, 4, O. E aí a gente consegue ver que aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 6F é o O. E aí a gente consegue, tipo, ler os binários desse arquivo, desse jeito aí. Beleza? Até aí, todo mundo pegou os jeitos diferentes que você consegue ler um arquivo, alguma coisa assim? Uma coisa que eu não mostrei. Essas coisas aqui, então, ele não consegue ler tudo, certo? Porque tem coisas que não dá para imprimir. Então, essas coisas, ele substitui por um ponto aqui. Então, tudo que ele não entende, ele coloca um ponto. Então, qualquer coisa que não for imprimível, ele coloca um ponto. O strings, ele simplesmente não mostraria. Até aí, todo mundo pegou? Sim, pessoas entrando no servidor. Alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Acho que não. Não? Daí, Diogo? Tá tudo bem? Eu fiz o Dali 1, Dali 2. Eita, peraí. Deu uma aguinha aqui. Barulhão aqui. É proibido guardar dúvida, hein? É proibido, gente. Exato. Se a gente vê que vocês têm dúvida, não vem. Se vocês saírem daqui com dúvidas, eu vou ficar muito triste. Eu não vou conseguir dormir à noite porque eu vou chorar. Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre isso aí que o Foucault explicou. É sobre a sessão mesmo em si. Vocês estão gravando? Porque eu preciso muito sair. Sim, a gente está gravando. Pode falar. Beleza. Porque eu preciso sair agora e aí eu queria assistir o S. Tudo bem, beleza. A gente está gravando. Valeu. Valeu. Até. Uma outra coisa, então, que vocês podem fazer, continuando aí a nossa coisa, é mover e copiar arquivos. Então, para você mover arquivos, é um move. Então, MV para você mover. E aí você coloca qual é o arquivo que você quer mover. Então, eu quero mover o 00 shell. E para onde você quer mover. Então, eu posso mover para o diretório acima. Então, isso vai mover. Então, se eu der um ls-l, agora você consegue ver que a shell, o arquivo shell, ele não existe no diretório atual. E aí eu posso mover também do diretório acima, o // shell, para o diretório atual, que é o ponto /. E aí você consegue ver agora que o shell, ele voltou para cá. O move, ele também serve para você renomear arquivos. Então você consegue mover esse // shell para um // shell.txt, por exemplo. E aí se você der um ls-l, agora você consegue ver que o /shell, ele tem a extensão .txt. Então serve tanto para mover quanto para renomear um arquivo, se vocês quiserem. E o último é o CP, que é o copy. Então você consegue, por exemplo, pegar um arquivo e copiar ele bit a bit para outro negócio. Então eu posso copiar o 00 shell para 00 shell.md. E agora, se você der uma olhada, ele não excluiu o que ele tinha antes. Ele simplesmente fez uma cópia do outro. Uma última coisa que você vai usar é o remove, que ele vai remover um arquivo. Então eu posso remover o 00 shell.txt. Vocês viram que eu usei o traço R para remover um diretório, certo? Por quê? Se você usar, de novo, eu quero fazer o diretório. Se eu tentar remover esse diretório, ele vai ver que ele não consegue remover. Então, ele não consegue remover diretório porque é um diretório. Que aí, se você der uma olhada no /help do remove, você consegue ver logo aqui no final que ele remove, o R é para recursivo. Então, ele remove um diretório e os conteúdos dele recursivamente. Então, se você der um rm-r diretório, você consegue remover o diretório, sabe? Então, é assim que você remove diretórios. Como é que você faz para criar arquivos novos?
sem usar o copy, no caso, você usa o makedir para fazer diretórios e você pode usar o touch também para criar novos arquivos. Então você pode, por exemplo, dar um touch num... eu não sou criativo, gente, desculpa, eu vou usar banana de novo porque eu não sei outra coisa. E aí o que você consegue fazer é você consegue criar um arquivo chamado banana aqui. O touch, ele também serve, na verdade a funcionalidade principal dele, só que todo mundo esquece, é que ele serve para você meio que mudar. Então o touch ele serve para você tocar um arquivo. Então o que significa isso? Significa que a última data de modificação dele vai mudar para a data atual, para o horário atual. Então você vê, por exemplo, esse ferramentas e scripts. A última vez que ele foi modificado foi 12:04. Então se eu der um touch nesse ferramentas e scripts, e eu agora der um ls-l, você consegue ver que a última vez que ele foi modificado foi agora, às 12h51, entendeu? Então ele também serve especificamente para isso, mas se o arquivo não existe, ele vai lá e cria esse arquivo, beleza? Então vou remover a banana, porque banana não é necessária aqui. E umas últimas coisas assim que também é interessante de vocês verem é como vocês editam um arquivo. Então para você editar um arquivo, existem algumas coisas, alguns editores de terminal que são muito importantes, muito interessantes. O principal que eu gosto de usar é o Vim. Então você consegue, por exemplo, colocar para editar esse esse 00 shell. E aí o que ele vai fazer? Ele vai te colocar aqui. E aí você consegue olhar o arquivo, você consegue criar uma nova linha, você consegue editar esse arquivo. Esse encontro aberto ele não cobre Vim e nenhum outro editor, então eu não vou mostrar mais especificamente, mas você consegue editar. Existem outros, tipo Emacs, para você também vir aqui e editar. Desculpa o pessoal de Emacs, mas o meu não é configurado. O meu Emacs é basicão. Você também tem o Nano, que é um editor muito simples. Pô, ensina pelo menos os caras a sair do Vim, velho. Porque a primeira vez que eu abri aquele negócio, eu tive que tirar o PC da tomada pra fechar. Para você sair do Vim, existem alguns jeitos. O primeiro é /Q, para você dar quit. O segundo é /X, para você dar 2 pontos. Então, você tá aqui no modo normal, e aí você quer ir pro modo de comando. E aí você coloca 2 pontos. E aí depois dos 2 pontos você coloca o Q para dar quit. E aí você sai sem salvar. Você pode dar /X, que ele sai. E se você tiver modificado alguma coisa, ele também salva quando sai. Então o X também funciona. E o último é ZZ maiúsculo. Então esse é no modo normal mesmo. Você não precisa entrar no modo de comando. Então ZZ maiúsculo você sai. E ZQ você sai sem salvar. Então são as duas coisas aí que também são bem interessantes de você saber. No Emacs, para quem não sabe, eu achei o do Emacs um pouquinho mais sadista do que o do Vim, que é Ctrl+X, Ctrl+C. Eu sofri muito antes dessa reunião para descobrir isso, sabe? Foi muito difícil, quase chorei. Então, continuando, uma última coisa que você pode usar para editar um texto, só que esse daí é um pouquinho mais tryhard, e normalmente você vai utilizar bastante em scripts e em outras coisas que você precisa editar muita coisa em muito pouco tempo, só que a coisa é fácil de editar. Então, por exemplo, você consegue ver que aqui no Shell eu tenho essas duas coisas aqui. Então, eu tenho esse meio que checklist. Esse checklist ele estava para as coisas que eu já usei, que eu tenho ou já usei. Então, eu tenho bare metal, eu tenho live USB, eu tenho container. Mas, se eu quiser, por exemplo, colocar em todos. Então eu quero que todos tenham um xizinho, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou falar, tá, eu quero trocar esses daqui que estão vazios por uns que tem x aqui dentro. Então eu vou usar o sed. O que o sed faz? Ele pega um arquivo e ele edita algumas partes dele. Ele tem uma coisa sozinha dele. Então se você quiser, você consegue usar o TLDR do sed, e aí ele fala aqui quais são as coisas, mas o mais interessante é esse sed i aqui, que ele muda todas as ocorrências de um string em um arquivo, então ele procura pelo que está aqui e ele troca pelo que está aqui. E aí ele dá um override, então ele dá esse traço i é para in place, então ele vai pegar o arquivo e ele vai editar o arquivo que está ali dentro, certo? Então a gente pode usar o sed, traço i, e aí a gente consegue substituir
os negócios que estão vazios para os negócios que tem X no 00 shell. E aí agora, se você der uma olhada no 00 shell, você consegue ver que, meu Deus do céu, não tem como voltar. É isso, gente, desculpa. Eu esqueci que isso daqui ele usa expressão regular, então isso daqui ele basicamente estava falando, troca todos os espaços por isso. E aí agora tudo que era espaço no meu arquivo tá como X. As coisas acontecem, não tem Ctrl Z. Essa é outra coisa do sed, gente. Não tem Ctrl Z, mas é isso. F pro meu arquivo. Sed é um outro negócio que você consegue usar. Então, o sed você não precisa entrar no arquivo e editar ele manualmente. Então, é bom para você usar scripts, fazer comandos, códigos assim que usam sed. É bem interessante. E uma última coisa que você pode fazer também você pode tentar procurar por alguma coisa dentro de algum arquivo. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu diretório e eu sei que em algum desses negócios tem, por exemplo, uma função que eu chamei. Ou tem um string, um pedaço de string que eu sei que existe. Então, por exemplo, eu posso usar o grep, que ele vai buscar por algum arquivo, por algum texto dentro de um arquivo. Então, eu quero buscar por exemplo, Linux, dentro de 00 shell. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar aonde nesse arquivo que eu tenho escrito Linux. Eu também posso dar o traço N, para ele mostrar qual é o número da linha que aparece isso. E eu também posso, por último, colocar aqui mais de um arquivo. Então, posso colocar também o 01 ferramentas e scripts na shell. Só que, já que ele só tem coisa no shell, ele vai mostrar aqui que, no shell.md, na linha 1, ele tem esse Linux shell aqui. Certo? Uma outra coisa que você também consegue fazer, só que no grep ainda, você consegue passar o traço R maiúsculo. Se você der uma olhada no / help, você consegue ver aqui que o R maiúsculo ele é recursivo. Ou o R minúsculo e o R maiúsculo, na verdade. Eles são recursivos. Então, o que significa? Significa que você não precisa passar um arquivo. Então, você não precisaria passar esse 00 shell e nesse 01 ferramentas e scripts. Então, eu quero buscar pelo Linux em todos os arquivos aqui e nos outros diretórios. Então, eu sei que em algum lugar, a partir dessa pasta, tem algum arquivo que está escrito Linux. E eu vou achar. E aí você procura por todos os arquivos atuais e em todas as subpastas por esse string. Isso é muito importante, muito interessante para você achar, funções, definições de funções, algumas coisas assim. É bem útil, certo? Um outro negócio que você também pode usar para procurar por coisas é o find. O comando find, ele não vai buscar por coisas que estão dentro do arquivo, ele vai buscar pelos arquivos. Então, por exemplo, eu quero buscar por algum arquivo que comece com 0. Então, eu posso colocar find qualquer coisa cujo nome comece com 0. Então, ele vai achar o 03, 01, 02 e o 00. Você também pode pegar coisas que terminem com .md. E aí ele vai também achar as mesmas coisas, certo? E o find, se você der uma olhada no / help dele, você consegue ver que tem várias coisas. Então, eu só usei o name, mas existem outras coisas que você pode procurar. Então, você pode procurar por arquivos que tenham tal permissão, que estejam no tal caminho, que não sejam do usuário tananã. Tem vários modos para você procurar. Eu quero um arquivo que tenha exatamente N de tamanho, e aí esse N pode ser gigabytes, megabytes, kilobytes, várias coisas. Então é muito importante, é muito interessante você saber isso para você procurar por arquivos dentro de pastas, certo? Até aí, alguma dúvida, alguma coisa? Bora, galera, alguém tem alguma dúvida? Eu pensei agora, tem como eu procurar por um arquivo que pertence a algum usuário? Ou algum grupo? Sim. Aqui existe em algum lugar user aqui. Então você consegue no find mesmo você consegue buscar por um arquivo que tenha o usuário user. Então um negócio interessante, eu vou fazer um diretório dir porque eu consegui escrever diretório. E aí aqui no diretório eu vou criar um arquivo banana, gente, desculpa.
E eu vou mudar o dono dele, então own de owner, e eu vou mudar para usuário. Então eu quero que esse banana eu quero que esse usuário banana seja do grupo e do usuário, né? Então, o que eu fiz aqui é, eu mudei o ownership, então eu mudei o dono desse arquivo banana para usuário. E esse 2 pontos significa, também muda o grupo. Então agora o usuário e o grupo são de usuário. E aí agora, se você voltar aqui para o encontro aberto e você dar um find por user, usuário, você consegue ver que ele encontrou esse banana aí. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Uma última coisa interessante também de find é que você pode pegar e para cada um desses negócios que ele achou, você consegue executar alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso executar o ls-l isso daqui, ele vai colocar o que ele achou aqui dentro. E aí você usa seta para trás e ponto e vírgula para você terminar esse comando. Então, basicamente, ele vai executar isso daqui para todo o arquivo que ele achar. E aí ele vai colocar o arquivo aqui. Então, ls-l. E aí ele vai mostrar aqui que as informações do usuário banana. Outra coisa que você podia fazer é, por exemplo, tipo, dar um catch em todas as coisas que você achou. E aí, no caso, já que banana não tem nada, ele só não imprimiu nada, mas existe, né? E você consegue fazer umas coisas assim bem legais. Fukuda, só pra avisar, 3 horas. Meu Deus. Tá. Vamos correndo. Assim, corre muito também, porque senão vai ficar muito difícil e cansativo. Sim. Mas bora lá, galera, porque a gente ainda quer mostrar um pouquinho de redes e também quer mostrar uns desafios de CTF para vocês verem essas coisas na prática. Então vai dar certo. Vai. Até aí, alguma dúvida? Essas ferramentas, o kit básico de sobrevivência Linux. A gente vai mudar de tópico agora, então... Beleza. Um outro comando útil que eu não falei, mas eu tava com muita vontade de falar, e eu escrevi várias vezes, mas eu não digitei, é o clear. Você basicamente limpa todo o seu terminal. Pra mim isso é ótimo. Eu tenho vício em fazer isso. Desculpa, gente. Eu tenho tanto vício em fazer isso que uma vez eu tava mandando mensagem pra uma pessoa e eu escrevi clear e mandei pra ela. Como se eu estivesse tentando um terminal. Ctrl L, mano. Pois é. O Ctrl L não funciona no meu, cara. Desculpa. Não, Ctrl L é tipo só em alguns terminais que funciona. Então, voltando. Agora a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre as funcionalidades da Shell. Então, como que você consegue usar a Shell para fazer coisas legais. Então a gente executou comandos e a gente mostrou alguns comandos legais, algumas coisas interessantes do Linux, mas como a gente usa a Shell de modo eficiente, de modo útil, né? Como que a gente executa vários comandos e várias coisas. Uma coisa interessante da Shell é que você consegue usar variáveis. Então a Shell, ele é basicamente uma linguagem de programação. Então você consegue setar variáveis para essas coisas. Então, por exemplo, se eu quiser uma variável foo e que seja igual a bar, eu consigo. Então agora eu tenho uma variável chamada foo, que ela é igual a bar. E aí se eu quiser acessar essa variável, eu posso usar o echo, que é aquele comando que a gente falou que ele imprime tudo que vem depois. Então, eu quero que ele imprima o valor que está em foo. E aí ele vai lá e imprime bar. Isso é muito útil. Eu também posso vir aqui e eu posso trocar foo para qualquer coisa. Então, ASDF. E aí, se der um echo no foo, ele vai virar agora ASDF. Uma coisa para falar é que os argumentos e as coisas são separadas por espaço. Então, eu não coloquei espaço aqui porque não pode colocar espaço aqui. Se você colocar espaço aí, ele não vai entender o que está acontecendo. Ele vai tentar executar o arquivo, o comando foo, e ele não vai achar o comando foo, e aí vai dar erro, certo? Depois você pode colocar, eu acho, então foo igual bar. Exato, então ele não vai encontrar. Não pode ter espaço, então tem que ser juntinho. Foo igual a bar. E aí se der um eco no foo, ele vai encontrar bar, beleza? Existem algumas variáveis que são feitas por padrão, tipo, elas estão ali por padrão no teu terminal, e você pode usar elas, certo? A primeira delas, que eu acho que é uma das mais interessantes, é o exclamação.
Exclamação significa o último comando que foi executado. Então, echo cifrão foo. Se você executar isso, ele é exatamente o que está aqui. Então, echo foo. Se você quiser, por exemplo, colocar alguma outra coisa antes, então, por exemplo, sudo, exclamação, ele vai executar o echo foo com o sudo na frente, entendeu? Então, você consegue fazer essas coisas. Muito interessante, eu não expliquei o que é o sudo. Desculpa, gente. Sabe como quando você estava no root do sistema e a gente deu um ls e a gente viu que tem o usuário root aqui? Quando a gente dá o sudo em algum comando, em alguma coisa, a gente está utilizando esse usuário, as permissões do usuário root. O root, ele é o administrador do sistema, então o root ele consegue fazer tudo. Se você tem algum comando que está dando permissão negada ou alguma coisa assim, você taca sudo na frente, que aí ele vai utilizar o administrador do sistema para executar aquele comando. Então, e normalmente você esquece alguma coisa que você queria fazer e aí ele dá permissão negada, né? E aí taca sudo na frente que ele resolve, né? Então, se você não lembrou de alguma coisa, sudo coisinha. Um outro negócio interessante também é o echo cifrão 0. O cifrão 0, ele indica o primeiro argumento que foi passado para o comando. Então, isso não é muito útil aqui, é útil para quando você está fazendo scripts ou alguma coisa assim no terminal. Então, por exemplo, o echo cifrão 0, ele vai indicar qual é o argumento 0 desse negócio. Já que o nosso ambiente é o ambiente bash, o comando 0, que foi o comando feito para executar esse terminal inteiro, é o batch. Então, se você der echo 0, ele vai mostrar que o comando que foi executado para isso tudo funcionar é o bash. Outra variável interessante é existe também o 1, 2, 3 e 4, que são todos os argumentos que foram passados para esse comando no 0 na hora de executar. Então, você vê que a partir do 1 nada foi executado, certo? Eu vou rapidinho fazer um arquivo aqui. Então, eu vou fazer um script.sh, que é .shell. E aí, nesse script, eu quero que ele execute em bin bash. Então, ele vai executar no bash isso daqui. E o que ele vai executar? Ele vai dar um echo no 0. E aí, a gente salva e sai, que é o x, certo? E aí, a gente muda o mod dele. A gente pode mudar só o do usuário para x. Ou a gente pode também mudar a permissão de todos os usuários para conseguir executar esse comando. E é o src.sh. Não? scr.h. E aí, se a gente der um negócio aqui, você vê que agora ele está verdinho e ele pode ser executado por todo mundo. E aí, se a gente executar esse scr, que está no diretório atual, então do diretório atual eu quero executar esse scr, você vê que ele vai executar e ele vai ver scr.sh. Você vai ver que ele vai executar a variável 0. A gente também pode passar a 1, por exemplo, e aí se a gente tentar executar ele, você vai ver que ele não vai colocar nada. Mas se a gente colocar algum outro argumento aqui, ele vai imprimir esse argumento. Então é o argumento 1. Então esse daqui é o argumento 0, esse daqui é o argumento 1. Você pode colocar vários argumentos. Então eu quero imprimir o terceiro argumento. Então se você fizer aqui 2 e o terceiro, e aí ele vai imprimir o terceiro argumento, certo? Existem umas outras coisas que você pode colocar aqui também, que é o hash. Então o hash ele vai indicar o número de argumentos que foi passados. Então foi passado 3 argumentos aqui, que é o ASDF, o 2 e o terceiro, certo? Então, número de argumentos. Você também consegue passar o arroba. O arroba é todos os argumentos que foram passados. Então, no caso, ele vai passar o primeiro, o segundo e o terceiro argumento, que é o ASDF, o 2 e o terceiro, certo? Então, são 3 coisinhas aí bem legais para você conseguir saber como funciona. Uma última coisa também que é bem interessante é o cifrão underline. O cifrão underline, ele vai pegar e o valor dele é o último argumento do último comando executado. Então, se você ver aqui, o último argumento do último comando é esse scr.sh.
Então, isso daqui ele vai ter scr.sh. Se você executar alguma coisa, tipo echo banana abacate, você viu que eu mudei aí, agora eu coloquei abacate, e aí o último argumento que foi passado é esse abacate. Então, você consegue passar abacate aqui para o próximo comando. Beleza? Todo mundo pegou até aí? Ah, e uma última coisa também. Desculpa, antes das perguntas, é o ponto de interrogação, que é qual é o resultado do comando passado. Então, 0 normalmente quer dizer que foi sem erro, não teve erro nenhum. Você consegue ver isso com 2 comandos muito interessantes, que é o comando true. Ele sempre retorna verdadeiro, então ele sempre retorna 0. E tem o comando também false, que no caso o falso ele sempre retorna 1. Então, ele retornou 1 ali, então quer dizer que ele deu erro, então falso, certo? Até aí alguma dúvida, alguma coisa? Gente? Acho que não, 3 e 11. Partiu então. Você vê que a gente colocou várias coisas aqui, e aí, por exemplo, nesse eco abacate aqui, você vê que aqui eu queria o último argumento, e o último argumento foi só abacate no abacate banana. Por quê? Porque os argumentos eles são separados por espaço, certo? Então, banana é um argumento, abacate é outro. E se você quisesse que banana abacate fosse um argumento só, o que você consegue fazer é você consegue passar eles como um string, você consegue colocar ele entre aspas, e aí ele vai falar que isso daqui inteiro é um argumento só. Então agora, se a gente der um echo e underline para pegar o último argumento do último comando executado, ele vai executar banana abacate, porque banana abacate foi um argumento só que foi passado, entendeu? Então tudo isso daí vira um argumento só. Isso é muito útil para, por exemplo, você quiser dar um CD em um diretório que tem espaços, ou você quiser criar um diretório que tem espaços. Então eu posso fazer um dir1 com um espaço ali. E aí, se você der um ls-l, ele criou esse diretório com um espaço, certo? Então você consegue fazer isso. Para você remover, você não conseguiria remover dir e 1, porque ele tentaria remover o diretório dir e depois ele tentaria remover alguma coisa 1. Então se a gente der o R, sim. Então você vê que ele removeu as coisas que estão no dir normal. Então o dir que estava aqui em cima ele não existe mais. Mas ele também tentou remover um arquivo chamado 1, e ele não achou esse arquivo chamado 1, né? Então ele passou essas duas coisas como sendo 2 argumentos separados. Se você quiser passar esses argumentos como coisas juntas, você pode colocar entre aspas, e ele vai entender que aquele é um argumento só, e aí ele remove aquilo. Ele é muito interessante, e no caso, você consegue ainda aqui passar uma variável. Então aqui você ainda consegue usar algumas variáveis. Então, por exemplo, a variável ver o comando que foi executado antes. Eu vou dar um echo aqui. E aí você consegue ver que é o 0. Então, 0 ASDF. Então, isso daqui tudo é um comando só e você ainda consegue usar essa variável, certo? E se você quiser usar um cifrão? Se você quiser que isso daqui seja um string, então você usa aspas simples. Isso daqui ele vai ignorar tudo que é um caractere especial e ele só vai printar as coisas normais mesmo. Então aqui você consegue usar o cifrão normal, beleza? Um outro jeito de você também usar o cifrão normal é você escapando ele. Então você usa o backslash para você meio que informar que o próximo caractere, ele trata ele diferente. Então já que ele é um caractere especial, o tratamento diferente dele quer dizer só trata ele como normal, tipo, não coisa. Outras coisas que também podem ser usadas em backslash aspas simples e aspas duplas, todas essas coisas. Então, agora isso daqui é uma aspas normal. E se você colocar isso, ele vai indicar, tipo, isso daqui não indica que são argumentos diferentes, isso daqui ainda é um caractere especial, então ele vai funcionar do jeito do caractere especial. Muito estranho, mas funciona. Passei por muitas coisas agora. De argumentos, variáveis, todo mundo ok? Beleza. Tá todo mundo ninguém fala nada da gente. Meu Deus, geral, alguma coisa. Obrigado. Temos uma dúvida. Tem como recuperar diretórios ou arquivos removidos? Eles vão para algum lugar? Se tiver lixeira, acho que sim. Não, eles não vão para lugar nenhum. Nem para lixeira? Não. Se você der o RM, é definitivo. É definitivo. Tipo Ctrl Shift Del.
Tem o RM-I que ele confirma que você quer deletar mesmo. Mas... Exato. De resto, o remove, ele vai remover tudo que você tem. A não ser que você configure o remove para ser um outro comando. Então, tipo, toda vez que eu executar o remove, ele na verdade executa um outro comando. Que aí você pode, por exemplo, mover todas as coisas que você tem ali para um diretório chamado lixeira. Mas, por padrão, ele não faz isso. Ele só remove mesmo. E aí, você que se vire. É meio treta. Mas acontece. Tá, obrigado. Outra... Nada. Tá bom. Então, outra coisa. Aí agora a gente vai começar a juntar comandos. Então, como é que a gente faz para juntar 2 comandos? Como é que a gente faz para executar várias coisas de uma vez só? Então, por exemplo, eu quero executar alguma coisa que dure bastante e depois eu quero que você faça alguma outra coisa. Então, por exemplo, eu quero que você faça alguma coisa. No caso, eu vou colocar para dormir por 3 segundos e depois, aí você coloca esse... Meu Deus, cachorro chato pra caramba. E depois você coloca algum outro comando que você quer. Então, no caso, um eco completado. E aí ele dorme por 3 segundos. E aí depois dos 3 segundos, ele executa o próximo comando, que é o eco completado. Beleza? Então, com esse ponto e vírgula aqui, você consegue colocar vários comandos separadamente. Mas ao mesmo que você consegue executar. Então, normalmente eu quero fazer tipo alguma coisa, depois completado, e por último eu quero desligar meu PC. Então ele tá com power off no final. Você pode fazer isso. Outros tipos de coisa que você pode fazer também são meio que condicionais. Então lembra que a gente tinha o true e a gente tinha o false? Então, a gente pode usar esses ou outras coisas juntas para executar comandos só se alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, eu quero executar o echo banana ou o echo completado somente se o comando anterior deu certo. Então, eu coloco um e comercial. Então, se verdadeiro e echo completado, e aí ele vai executar esse echo completado, entendeu? Só se o true for verdadeiro. E aí ele executa esse completado. Mas se você tiver um ou aqui, se isso for falso, então você executa esse próximo. Então, no caso, ele não executa isso daqui. E aí você consegue ver com o falso aqui, então, que ele executa completado. Então, você consegue meio que fazer condicionais. Então, falso e completado, ele não faz. Isso daí é muito parecido com programação. Então, esse e comercial, ele indica e outra coisa. Então, já que esse daqui já deu falso, ele nem passa pro próximo. Ele já sai daqui mesmo. Mas se ele deu falso ou outra coisa, então esse ou significa que, tipo, a outra coisa pode ser verdadeira. Então eu vou executar essa outra coisa. E esse verdadeiro é a mesma coisa. O e, o true, false, são as mesmas coisas. Certo? É um pouquinho estranho, mas eu acho que você consegue, tipo... É estranho no começo, mas você consegue acostumar com essas coisas assim. E aí agora a gente vai... Como que a gente faz para gerar algumas coisas, certo? Então, a gente tem alguns comandos que a gente quer executar em vários arquivos ou em vários lugares. Como é que a gente faz para executar todas essas coisas? Então, a gente consegue ver que a gente tem vários arquivos aqui. Como é que eu faço para, por exemplo, eu quero ler todos esses arquivos? Ou eu quero remover todos esses arquivos? Uma coisa que você pode usar é o blob do Linux. O blob, ele é o asterisco. Então, se você der um echo asterisco, ele vai substituir pela coisa que bate com isso daqui. O asterisco significa qualquer coisa. Então, se você der um echo asterisco, ele vai trocar por qualquer coisa que está no seu diretório. Eu quero qualquer coisa que termine em SH. E aí ele vai mostrar só as coisas que terminam com SH. Eu quero qualquer coisa que comece com 0. E aí ele vai colocar todas as coisas que começam com 0. Entendeu? Então esse asterisco significa qualquer coisa. E aí você pode ficar testando com um echo, na verdade. Uma outra coisa que você pode fazer você pode utilizar umas coisas um pouquinho mais complicadinhas. Então eu quero qualquer coisa aqui. Ou eu quero, por exemplo, alguma coisa que tenha ou que seja ou .md ou .sh. E aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar dois negócios aqui diferentes, que é md ou sh.
Isso sozinho não é muito interessante, mas se você colocar aqui na frente, por exemplo, um arquivo... Se você colocar aqui na frente um arquivo, e os dois têm o ponto, então arquivo.md ou sh. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo.sh e um arquivo.md. Eu também quero que ele seja um arquivo ou tipo 00, ou 01, ou 02, ou 03. E aí ele vai ter um underline aqui e ele vai ter um arquivo.md ou .sh. E aí ele vai gerar o arquivo 00.md, o arquivo 00.sh, o 01.md, 01.sh e assim por diante. Entendeu? Então você consegue gerar padrões com isso daqui. Uma outra coisa interessante para você saber, você não precisa fazer isso daqui. Você pode fazer sequências. Então eu quero alguma coisa, 0, e alguma coisa que vá de 1 até 9, ou 0 até 9. E aí ele vai gerar todas essas coisas de 0 até 9. Então 0, 1, 2, 3, 4. É mais fácil de você ver desse jeito aqui. Então você vê que aqui ele gerou coisas do 0 até o 09. E aí isso daqui também é bem interessante. Você consegue usar também caracteres. Então de A até, por exemplo, N. E aí ele vai gerar algumas coisas de A até N. E você consegue usar outras coisas assim também. É bem interessante. Uma última coisa que você também pode usar para gerar esses argumentos, você pode usar outros comandos. Então, por exemplo, você tem o ls-1, que a gente viu que é um arquivo por arquivo por linha. E aí você consegue usar isso daqui, por exemplo, dentro do echo. Ou você pode usar dentro de outro comando. Para isso você usa o cifrão e parênteses. E dentro desses parênteses você pode executar o comando que você quiser. E aí cada uma esses comandos eles vão ser usados como argumentos para o próximo comando. Então no caso ele vai executar esse ls-1 e vai colocar tudo que ele cuspiu. Então tudo isso daqui ele vai colocar como argumentos para o echo. E aí então o echo ele vai ter todos esses argumentos que foram recebidos. Beleza? Foi muita coisa, todo mundo pegou até aí? 3, 2, 1, beleza. Você também pode... A gente viu como que faz para receber argumentos, mas e se o meu programa, o meu código, ele receber input? Então ele receber entrada de algum lugar. Um exemplo disso é o cat traço. Então o cat ele normalmente lê de um arquivo, mas se você dá um traço, ele lê do terminal. Então se você escrever alguma coisa, ele vai pegar essa entrada e ele vai mandar de volta para você. Ele vai te escrever a mesma coisa que você recebeu. Então o SDF, ele te retorna a SDF. O que você pode fazer você pode mandar como entrada um arquivo. Então eu posso mandar scr.sh como entrada, então como input para o meu cat menos. E aí ele vai tratar isso daqui, tudo que está dentro desse arquivo como uma entrada. Você também pode fazer outras coisas, então com 2 menos, a gente consegue colocar um string que está aqui dentro, e aí a gente pode colocar qualquer coisa. Normalmente a gente coloca EOF, que é End of File, mas você pode colocar, por exemplo, banana. E aí o que ele vai fazer? Ele vai te deixar escrever qualquer coisa, até que você escreva o que está aqui. Então, no caso, banana. E aí ele vai parar de ler isso daqui e ele vai mandar pro comando aqui tudo o que você escreveu entre o começo e o final desse banana, entendeu? Então, esse escrever qualquer coisa aqui, ele vai aparecer aqui como entrada para o cat. Um outro jeito interessante de você fazer essa entrada são 3 menos. 3 menos é tipo o ápice da coisa. Então com 3 menos você só escreve aqui alguma coisa e ele vai pegar essa coisa e ele vai mandar como entrada. Desculpa. Ele vai mandar essa coisa aqui como entrada. Então, esse alguma coisa foi mandado como input para o programa cat. Uma última coisa que você pode usar para mandar input para os lugares é de algum comando. Então, eu quero executar algum comando e depois, como saída, eu quero executar algum outro comando. Com a saída desse primeiro comando, então,
ls-1 de novo. Eu quero que isso daqui seja dado como entrada para um outro programa que eu tenho, ou para alguma outra coisa. Então, eu posso dar ls-1, e depois eu posso dar, por exemplo, o cat-, que aí ele vai ler do input padrão, e ele vai meio que fazer essa coisa aqui. E aí você consegue passar esses negócios. Uma coisa interessante é, por exemplo, eu quero ordenar isso daqui. Então, eu posso usar um sort. E aí ele vai ordenar esses valores aqui. No caso, eles já estão ordenados, então meio que não interessa. Mas ele vai sair e ele vai tipo, ordenar essas coisas. E você pode passar para outro tipo de programa. Então, tipo, do sort, eu posso, por exemplo, querer só os 3 primeiros. Então, eu uso o head, eu pego os 3 primeiros. E aí ele vai vir aqui e ele vai me mandar só os 3 primeiros arquivos. Alguma coisa assim, é bem útil. Meu Deus do céu. Até aí, todo mundo pegou? Foi muita coisa em muito pouco tempo. Acho que foi. Acho que 3h30, Fukuda. Tudo bem. Então, Eu acho que não dá tempo da gente ver redes. É melhor a gente ver as coisas do Pico CTF. Como não? Dá pra ver rede sim, é só meia horinha. Mas e o CTF? O CTF é facinho. Tá bom. Eu consigo. Tá bom. Não vou deixar as pessoas sem rede. Vai, não vou deixar. Mas aí qualquer coisa a gente dá outro dia ou a gente grava e deixa lá no Drive. Gravar o quê? Não. Então, isso daqui foi o Linux. Então, vocês aprenderam Linux, agora vocês sabem Linux. Beleza, gente? E vocês sabem Bash. É muito útil. Aí agora eu vou falar um pouquinho de redes. Só o básico mesmo. Então, para começar, o que é uma rede e o que são essas coisas? Rede é basicamente vários computadores ligados, interconectados, então ligados uns nos outros, certo? E eles podem se conectar. Então, se você tiver um computador que está conectado, por exemplo, o meu, e você tem o seu computador aí, deve ter algum negócio tipo fio, Wi-Fi, satélite, qualquer coisa que me conecta até você. Então, ele vai ficar passando de máquina a máquina até te achar, certo? Então, isso é uma rede, são vários computadores interconectados que podem se comunicar. Tendo isso em mente, existem várias redes diferentes. Então, existem vários tipos. Existe, por exemplo, a LAN, que é o Local Area Network, e existe a WAN, que é a Wide Area Network. O Local Area Network é o que normalmente você tem em casa. Então, você tem um roteador aqui, que ele está mandando sinal para algum lugar, certo? E o que acontece é que esse roteador, com algum sinal, ele vai ter, ou tipo, algum cabo, ele vai ter, por exemplo, um notebook conectado nele. Ou ele vai ter um celular aqui que está conectado no Wi-Fi. Todos esses equipamentos, eles vão ter um endereço aqui. Eles vão ter, tipo, um IP, que é um endereço de rede, um endereço de internet. Até o teu roteador, ele também tem o próprio endereço de internet. Certo? E aí o que isso acontece é, você sabe qual é o teu computador e qual é o computador da pessoa. E você consegue se comunicar com esses computadores aqui, com essas outras máquinas, certo? Mas, no caso, tem a internet e tem a tua rede local. São duas coisas diferentes. Então, como é que você faz para diferenciar essas coisas, né? O que acontece aí? O que existe, na verdade. Então, na sua casa, você tem o seu roteador, certo? E o seu roteador, ele traz a internet para você. Então, ele está conectado na sua rede local, na sua LAN, e você tem o seu endereço, que é tipo 192.168.0 alguma coisa, normalmente, né? E aí você tem essas coisas. Mas, se você olhar para a casa do teu amiguinho, você consegue ver que ele também tem os computadores dele, e nele ele também tem o mesmo endereço que você. Então ele também deve ter, tipo, sei lá, 192.168.0 alguma coisa. Então por que você consegue se comunicar com ele se você está querendo mandar uma mensagem para 192.168.0 alguma coisa, e você é essa pessoa também, né? Então como que você diferencia essas coisas diferentes? O que está acontecendo na verdade? No caso, existe outra coisa, que é a internet. Então existe a internet, e essa internet,
ela é uma rede grandona que conecta várias redes pequenininhas, várias LANs. Então, isso aqui é uma LAN, a casa do teu amigo é uma LAN, e a internet em si é uma WAN, que é uma Wide Area Network. Ela ocupa o mundo inteiro, ela é muito grande. E os seus roteadores, eles fazem esse papel de conectar com a internet. Então, o seu roteador, ele é um gateway. Então, gateway. E esse gateway, ele tem acesso a duas redes diferentes, a internet e a sua rede local. E aí, se você quiser mandar alguma mensagem, alguma coisa pro teu amigo que está jogando com você, o que ele vai fazer você vai mandar o endereço do gateway dele pro roteador, e o roteador ele vai, através da internet, falar com o computador do seu amiguinho, certo? Então, você não conecta diretamente com a internet, você conecta com o seu roteador, o teu roteador fala com a internet e cuida dos trâmites de lá. Então, no caso, ele pode falar com outro roteador do teu amigo, e aí dele você consegue se conectar. Com ele você consegue se conectar. Então, meio que ele vai passando por diferentes coisas aí, certo? E aí, na internet, você pode ter um endereço IP aqui diferente do seu amigo, e aí aqui dentro você tem uma outra coisa, certo? Esse gateway, já que ele está conectado a duas redes diferentes, então, tipo, tem uma nuvem aqui, que é a sua LAN, e tem a internet aqui. Para você, o seu roteador ele tem um IP tal. Mas para a internet, ele tem outro endereço, certo? Então, ele é o gateway. Ele tem acesso às duas internets. Ele tem dois endereços. Ele sabe o que está acontecendo nas duas, certo? Ele faz essa conexão, ele faz esse papel de gate, né, um portal, assim. E aí, tudo bem. Só que, no caso, você também tem várias coisas conectadas no seu PC. Certo? Então, mesmo que ele chegue no seu endereço, então, tipo, eu recebi um site de alguma coisa, e aí eu vou mandar pro endereço tal, que é, no caso, o meu computador. Então, eu me conectei com um servidor para pegar um site, no caso, sei lá, o Facebook, e aí eu tô recebendo essa página, tô recebendo esse site. Mas, ao mesmo tempo, eu também tô jogando com meu amigo. E, ao mesmo tempo, eu posso estar, tipo, mexendo no Instagram, ou em alguma coisa, tudo no mesmo PC. Como é que ele vai fazer para ele receber tudo no mesmo endereço e ele ainda saber para qual programa? Então, tipo, em um ele vai receber no aplicativo do Instagram, no outro ele vai receber no browser do Facebook, e o último ele já vai receber no jogo que ele tá jogando. Então, como ele faz para meio que ordenar essas coisas e receber tudo no lugar certinho deles? Para isso a gente usa portas. Portas. Chegamos em portas. Então, o que as portas fazem? Elas são coisas lógicas. Então, elas não existem na verdade no seu computador. Elas são coisas imaginárias que o seu computador pensa que existe. E aí, o que ele vai fazer ele vai pegar e cada uma dessas portas, ele vai dar uma dessas portas para algum programa. Então, o seu browser, no caso, o Chrome, ele pode estar numa porta 53428. E aí você pode ter o seu jogo. Bora jogar um Vavá. O Vavá ele pode estar na porta 2567. E aí você tem a última coisa, que é o seu Instagram, que ele está em uma outra porta. Então, quando o computador ele está falando com, por exemplo, o seu Google Chrome, ele está falando com o Facebook ele manda tanto o endereço desse computador quanto a porta que ele está querendo conectar com. Então, no caso, se ele está querendo falar com o Chrome, ele vai mandar essa porta junto com o endereço. Então, ele vai mandar o endereço, 2 pontos, uma porta aqui, junto com o site, certo? E aí, o seu computador, ele sabe, já que o Google Chrome, ele é dono dessa porta, então eu vou mandar para ele esse negócio que acabou de chegar, certo? Aí eu levei um tiro no Valorant. Então, eu vou receber aqui que eu levei dano, ou que algum inimigo meu moveu, alguma coisa assim. E é assim que eles se comunicam. Então, no caso, você tem essas portas. Um servidor, ele tem a mesma coisa, ele tem essas portas aqui, e você pode meio que acessar essas portas. Então, no caso, o servidor do Facebook, ele vai ter algum lugar ali, a porta 443, que vai ser um servidor HTTP.
Então ele vai ter um site que você vai conseguir chegar lá e você vai conseguir conectar, você vai conseguir falar com ele. Então, eu consigo acessar esse site. Eu consigo ir lá e acessar facebook.com.br. E aí o que ele faz é, o seu computador, ele vem e ele fala com essa porta 443 aqui e fala, olha, eu quero esse site aí, eu posso pegar esse site? Aí o seu computador, o servidor, ele chega e fala, pode sim, não sei o que lá. E aí você manda qual é o seu endereço e qual é a sua porta, já nessa brincadeira de, eu posso, não sei o que lá. Aí ele fala, pode. E aí ele manda de volta para esse mesmo endereço e essa mesma porta. E aí que começa a comunicação, e aí você começa a falar com esse servidor. Então é assim que funciona uma rede normalmente. Talvez eu tenha simplificado muito, talvez vocês não tenham entendido. Então, alguém quer alguma outra explicação, alguma outra coisa? Eu consigo explicar redes em 5 minutos. Gente, isso não é natural. Por favor, tenham perguntas. O que não é natural? Explicar redes, então. Explicar redes em 5 minutos? Exato. Mas, gente, lembrando que é o básico do básico, as sessões abertas também estão meio que servindo como um treinamento, tipo, uma ajuda para vocês terem o básico, para quem quiser participar da hackathon que a gente está planejando para a SSI. Provavelmente a gente não vai colocar muitos desafios de redes muito complexos, que exigem muito mais conhecimento do que isso, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, por favor, falem. E também, se surgirem outras dúvidas mais pra frente, também falem. Esse servidor, Eita, tô gritando aqui. Esse servidor, ele fica aberto. Desculpa. Esse servidor fica aberto pra você... Peraí, gente. Felicidade da pessoa. Pronto, esse servidor ele fica aberto para vocês, tipo, tirarem dúvidas e falarem as coisas. Não precisa ser agora. Às vezes vocês vão rever esse material e vai surgir uma outra dúvida. É só postar aqui, marcar a gente e a gente responde. Pode mandar, tipo, no direct também, não tem problema, tá bom? Estamos aqui por vocês. Exato. Então, com a gente. Se alguém quiser saber um pouquinho mais de redes também, eu adoro redes. Eu adoro Linux, por isso que eu tô dando esse dia. Não, Fukuda, vamos pra parte divertida. Não, tudo bem. Tá. Então, antes de terminar, eu vou colocar... Entendeu? Antes da gente terminar redes, eu vou colocar em prática e mostrar pra vocês algumas das ferramentas, coisas que vocês podem usar pra interagir com esse mundo de redes, com essa coisa nova aí. O primeiro, eu acho que o mais importante desses 2 programas que eu vou mostrar pra vocês é o NC. Então, NC significa Net Cat. Então, sabe que a gente tem o Cat, que é o Concatenate at Terminal? Então, agora a gente tem o Netcat. Então, o Netcat, o que ele vai fazer? Ele vai basicamente te conectar com um servidor. E aí você vai ter a conexão com esse servidor. Você vai conseguir falar com o servidor e você vai conseguir receber conexões do servidor. Uma coisa que normalmente, por exemplo, o browser faria por você. Ou o jogo faria por você. Você pode fazer isso na mão, certo? Utilizando o Netcat. Para isso, é interessante que vocês saibam que tem algumas coisas. Existem alguns layers na internet. A gente consegue simplificar para 4 layers. Que é o layer físico, que é são os fios e cabos que conectam os computadores. Existe a internet, que é, no caso, os endereços que você manda. Então, qual é o endereço do seu computador, o endereço do meu computador. Existe o transporte, que são qual é a porta que você está mandando. E, por último, existe a aplicação, que é, no caso, qual é o tipo de conexão que você está fazendo. Então, num site, a conexão é HTTP, certo? Internet é normalmente quase sempre IP. Então, é Internet Protocol, é o protocolo de internet. Então, é aqui que você vai mandar o endereço, aqui que você vai mandar a porta, e aqui, por último, que você vai mandar qual é o seu protocolo, qual é a aplicação que você vai mandar, né? Qual é o tipo de conexão, as mensagens que você tem que mandar para tudo funcionar, beleza? O Netcat, você trabalha nessa parte aqui. Então, você escreve qual é o HTTP, quais são as coisas que você vai escrever para o servidor receber de volta. Então, a gente vai usar HTTP como um exemplo. Então, aqui existe um servidor básico, que é o servidor do InDeshell. Esse servidor do InDeshell, ele está em localhost 2.8000. Então, ele está no endereço local. Então, localhost é o meu computador.
na porta 8000. Então a gente consegue ver que esse daqui é o servidor do In The Shell com encontros abertos. E aí a gente vai usar um netcat com HTTP para receber esse mesmo site. Então o que a gente pode fazer? O HTTP ele funciona da seguinte maneira. Você tem o cliente e você tem o servidor. O cliente ele manda um request e o servidor ele manda um response. O request, o que ele é? Ele vai ser uma linha informando qual é o conteúdo que você quer receber. E por último, ele vai mandar algumas informações extras. Nesse conteúdo principal aqui, o que ele vai ter? Ele vai ter qual é o método, qual é a URI, que é o Universal Resource Identification. Então, qual é o recurso que você está querendo acessar, qual é a pasta, qual é o arquivo, qual é a página que você está querendo receber. E a última coisa, você vai mandar a versão. A versão do HTTP. Então, isso aqui é só um exemplo de um dos protocolos que você pode usar, mas tem vários outros. Tem SSH, tem FTP, tem SMB, tem vários outros protocolos que também utilizam isso daqui. O que a gente está vendo aqui é o HTTP. HTTP. Então, no caso, o método que a gente está querendo usar aqui para acessar esse site é o GET. A URI, então a gente está querendo acessar o root, que é a página principal desse site. Ele também podia ser index.html, dá na mesma. Então, tipo, ou barra index.html dá na mesma. E a versão do HTTP é a 1.1, que é a que a gente vai usar. Então, se eu usar netcat no localhost na porta 8000, ele vai me conectar com o servidor. Então agora eu posso escrever qual é o request que eu quero. Então get barra e http 1.1. E aí aqui a gente escreveria alguma informação, alguma coisa extra. Só que já que a gente não quer nada, a gente só deixa em branco. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dar o response. Então ele vai me mostrar qual é a versão do HTTP que ele está usando, qual é o código de retorno e qual é a mensagem. Então ele retornou 200, ok. E aí ele também mandou qual é a data de hoje no servidor, qual é o tipo de conexão e qual é o tamanho da mensagem que ele está recebendo. E aí, por último, eu recebo esse site, que aí, no caso, eu consigo ver que o título é Encontros Abertos, eu tenho um header 1, que é o servidor do In The Shell, um header 2, que é o Encontro Aberto, que é exatamente o que está escrito aqui. Então, eu meio que fiz essa conexão com o servidor, sabe? Isso de um jeito muito cru. Eu tive que escrever as coisas que eu falei aqui. Uma outra coisa que faz isso daí um pouquinho mais automático é, por exemplo, o curl, que você consegue mandar um site, então http localhost 8000, e aí ele vai receber aqui a mesma coisa que eu recebi antes. E você também consegue ver quais são as informações que ele mandou usando o traço V, que é de verboso. E aí você consegue ver que a gente mandou o mesmo header, então get barra, só que a gente mandou algumas coisas extras, tipo host, user agent, accept, e ele retornou a mesma coisa pra gente, incluindo o site. Então curl é muito interessante para isso. Se a gente quiser acessar alguma coisa com HTTPS, que é de secure, a gente consegue fazer isso, mas com algum outro programa, porque o HTTPS ele é criptografado, então ele vai receber bits, binários e coisas complicadas. Então a gente não consegue muito usar desse jeito. O netcat ia ser muito complicado para a gente fazer isso, até porque eu não sei como funciona o HTTPS. O HTTPS ele usa por TLS, que é Transport Layer Secure. Então ele é HTTP dentro do TLS. Então ele tem esse negócio cru aqui, só que é tudo em zeros e uns, e tudo com senha, e tudo com não sei o que lá, e é muito complicado. O que a gente pode fazer, a gente pode simular uma conexão TLS, uma conexão SSL, com o servidor. Então, por exemplo, a gente tem o servidor do EASH in the Shell, a gente tem o site do EASH in the Shell, e só que ele utiliza TLS, mas a gente quer usar mesmo o netcat, ou alguma coisa parecida para a gente conectar com ele. A gente quer cru. Então, o que a gente pode fazer, a gente pode usar OpenSSL. Então, a gente vai fazer um cliente com esse OpenSSL, então a gente quer acessar algum servidor, então a gente é o cliente, a gente está querendo acessar algum servidor, e aí a gente usa o connect no In The Shell
443, que é onde está o site. Então, ele está no... O endereço é o indeshell.page e a porta é 443. E aí eu consigo... Ele vai fazer todo o trâmite de criptografia para mim e eu vou ficar só na parte da conexão crua. Então, eu consigo... NBIO. Então, eu consigo fazer essa parte. Então, ele fez toda a parte da conexão para mim. E aí, agora eu consigo escrever o meu request, né? Só que se você for ver aqui, ele tem um timeout de 7.2 segundos. Então, no momento que eu falei, eu não vou conseguir escrever o negócio todo, porque são 7 segundos de timeout. É muito pouca coisa. Então, eu vou esperar ele dar timeout. Cadê a musiquinha de elevador aqui nesse momento? Eu tô falando faz muito tempo, gente. Minha garganta tá muito seca. Isso aí, acho que é em segundos já, hein? Eita porra. É em segundos. Tá, então vamos criar outra conexão aqui. 2 horinhas aí. Então a gente vai... Exato. Então a gente pode utilizar a mesma coisa. Só que, nesse caso, a gente recebeu um IP. Então a gente tá falando com um IP. Só que no caso a gente quer um site que tem um nome. Então ele é o indeshell.page. Então a gente não pode falar que a gente quer conectar com o IP. Isso a gente pode falar um pouquinho mais na parte de web. Mas basicamente isso é um mantra. Então... agora deu timeout. Mas tudo bem. Então get /http 1.1. E aí aqui a gente pode colocar, por exemplo, o host, que é o indeshell.page. E aí a gente consegue receber aqui o nosso querido site. Então a gente recebe todas as informações. A gente recebe algumas informações, tipo o tamanho do conteúdo, qual é o tipo de conteúdo e o arquivo em si. Então é muito interessante, muito legal. Acabei, gente. Tempo. Meu Deus, falei muito. Vamos ver. Oi? Eita, pô. Vilela, amigo. Ué. Morreu. Bom, eu só fechei a minha janela, né? Eu não excluí ninguém. Tá, beleza. Então... Desculpa, Lari. Tô voltando. Pronto. Pode falar. Gente, só pra explicar... Oi, tô me ouvindo? Não. Obrigada, gente. É porque, assim, só para dar um contexto, algo misterioso acontece no meu computador, assim, prestes, assim, ó, disponível para os universitários que quiserem consertar isso, que no caso eu não quero, que basicamente o microfone do meu notebook, ele não funciona, ele só funciona quando eu estou no Discord assistindo um compartilhamento de tela de outra pessoa. Entendeu? Não é nem o meu compartilhamento de tela, tem que ser o de outra pessoa. Mas, enfim, seguimos. Eu sei que, foi bastante coisa. Vai estar gravado, então, quando vocês tiverem dúvida, quiserem recorrer, vão ter vídeos. A gente também fez uns slides para vocês acompanharem depois, e também tem uns exercícios extras para vocês tentarem fazer durante a semana, ou quando vocês tiverem tempo. De novo, aqui é um canal que vocês vão ter para tirar dúvidas e tudo mais. E agora a gente vai resolver algumas salinhas com alguns desafios, porque ficou tudo muito teórico, muito isso, muito aquilo, e agora a gente vai colocar um pouco mais na prática, mostrar para vocês como a gente pode usar isso pro hacking. O Fukuda terminou o negócio, do nada meu Discord morreu, cara. No mesmo momento. Que caramba. Do nada, não tava ouvindo mais nada, ninguém tava me ouvindo. Caramba. Tá, vou compartilhar aqui. Exato. Pessoal do Indeshell aí, alguém fez o Python Wrangling? Eu não sei se vai dar tempo de fazer todos, amigo. Faça o que você conseguir. Fukuda, pode parar o compartilhamento, eu vou pro do Vilela. Muito obrigada. Tá tudo vendo aí, né? Então, certo. Sim, dá pra ver. Gente, Pico CTF é uma daquelas plataformas de CTF que a gente comentou. Ele é meio que feito pra gente de escola, mas eu não sei que escola é essa que o povo vê segurança, entendeu? Mas ele é muito bom pra quem tá começando, que é o nosso caso. Então a gente vai começar com Strings It. Então eu vou aqui para... Peraí. Deixa eu ver. Já preparei aqui. Tá.
Então eu baixei esse arquivo. O Fukuda aí já explicou como é que funciona esses strings, né? Então se a gente for dar um cat nesse... deixa eu ver o arquivo aqui. Tá. Se a gente for dar um cat, não dá para entender muito bem o que tem aqui dentro, certo? Então, a gente vai usar strings para ver se a gente consegue tirar strings de lá de dentro. E a gente vê que a gente tem bastante coisa aqui dentro. E a gente quer achar a flag, certo? Só que, olha o tanto de coisa que tem aqui dentro. Então, a gente não vai ficar procurando aqui individualmente. Então, a gente vai usar o grep, né? E a gente vai passar tudo isso daqui para o grep. E aí a gente pode procurar um pickle, né? Que no caso, a flag está nesse formato. Aí a gente vem aqui. E aí a gente consegue procurar dentro desse arquivo as strings e conseguir achar a string que a gente quer. Eu vou pegar aqui. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido para ver se a gente consegue terminar tudo ainda agora. Vamos ver. Todo mundo entendeu o que aconteceu? Alguém perdeu o que aconteceu? Alguém está confuso? Não? Silêncio não, hein? Silêncio não. Mas não pode guardar dúvida, hein? Mesmo a gente tá correndo aqui, se tiver dúvida tem que parar pra explicar. E não tem problema. Mas eu acho que esse foi de boa, então segue, Vilela, por favor. Então, esse daqui, que é o first grep, ele é bem parecido, na verdade, com o string, ele tem passos a menos, na verdade. Então eu vou voltar aqui e entrar no first grep. Tá. Então aqui a gente tem um arquivo, se a gente der um cat nele, para ver o que tem dentro dele. Opa, sim. Aí. Então a gente também tem muita coisa. Mas nesse caso daqui é texto mesmo. E aí o objetivo da gente aqui é conseguir filtrar para achar o que a gente quer dentro desse mundaréu de caracteres e números, né? Então a gente vai fazer algo bem parecido, que é passar para o grep, né? E colocar pickle, a gente pode colocar qualquer coisa, né? Por exemplo, se eu colocar, sei lá, CTF, provavelmente vai aparecer também. Aí a gente consegue a flag. Certo? Todo mundo entendeu? Certinho. Tem como usar o grep direto no arquivo? Tem. No de antes? Como é que é? N... E eu coloco alguma coisa aqui, né? CTF... E aí eu Pera, no outro arquivo do outro negócio que a gente usou strings, é isso que você tá falando? Não. Assim. Não, nesse tipo, que nem ele fez de usar o grep direto sem ter que passar o cat antes. Dá pra fazer. Boa. Eu gosto de passar menos N. cat, mas dá pra você fazer. Aí. Ok. Então, alguém aí do In The Shell fez esse daqui, porque eu não consegui ver ele ainda. Eu não tenho resultado, pula pro próximo. Tá, tudo bem, vou passar pro próximo. Depois a gente volta nesse daí, a gente faz. Aí a gente vai passar o tempo, mas tá ótimo. Esse daqui é bem legal, certo? Então, para quem não sabe, ponto .tar é tipo um ponto .zip ou um ponto .rar, né? Ele é um arquivo comprimido. E aí ele fala que esse arquivo, ponto .tar, ele foi tarried a lot, né? Tipo, ele foi muito zipado, vamos dizer assim, né? No caso, se fosse um zip. E aí, se a gente der uma olhada, a gente tem tipo um Inception de zip? Tipo um Inception de zip. Então, a gente vai observar isso fazendo aqui, ó. Opa. A gente extraiu. Se a gente for ver, a gente deu um .tar e a gente viu que tem um 999. Se a gente for fazer de novo... Certo? E ninguém merece ficar fazendo isso infinitamente, né? Então eu vou dar um remove aqui rapidinho. E dar um remove nesse filler também. Então o que a gente pode fazer é fazer um laço for com o bash. Eu não sei se... provavelmente tem alguns calouros aqui, né? Então eu não sei se vocês já viram o laço for. Talvez o laço while. Mas o for é meio que, tipo, para cada tanto, para cada x em y, faça z, entendeu? Então, no caso, a gente vai fazer, para cada file name aqui, eu vou dar de file name, e a gente vai de 1000 até 1. Aí você dá enter, ele vai abrir aqui. Aí a gente, no bash, você coloca do, né? Então, faça isso.
E aí quando você termina o que você quer fazer, o que você quer escrever no laço, aí você dá um done. Então a gente faz um tar xf, e a gente precisa do file name, só que a gente precisa do valor dele, né? Porque senão ele vai dar file name.tar, como a gente quer o número aqui. Então file name.tar. Na verdade, peraí. Vou colocar aqui assim. File name.tar. Certo? E aí a gente dá porque como ele vai começar a extrair, ele vai vai ficar um monte de arquivo jogado, então a gente pode aproveitar e remover eles para não ficar todos eles jogados. Então ele extrai e já remove o anterior. Acho que só para a gente acompanhar, eu vou dar, sei lá, um echo file name, para a gente acompanhar o que ele está fazendo. A gente pode dar um done. Certo? Então está extraindo cada um desses. E aí ele já remove o arquivo anterior, né? Para não ficar um monte de arquivo perdido na pasta. Agora se a gente for dar um ls, a gente tem o flag.png que tá aqui nesse último do Inception, né? Eu não sabia que era em PNG. Eu vou abrir com o envio aqui. Tá. Então tá aqui a flag. CPF. Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Silêncio não. O barulho do aspirador tá muito forte aí? Não, tá de boa. Vocês me permitem? Eu fiz o Python Wrangling aqui agora. O cara é hacker. Boa. Então, se sobrar um tempinho eu mostro. Até. Boa. Só terminar esses daqui, aí a gente já vai pro Python Wrangling, então. Então, o Fukuda ele mostrou aí o Netcat, né? Então, esse daqui é basicamente, ele tá pedindo pra gente se conectar, né? Nesse endereço, nessa porta. A gente só precisa pegar aqui. Opa. Deixa eu copiar. Opa. Aqui. Na porta 41120. Certo? E aí, ele responde aqui, certo? Com a flag da gente. Pronto. Isso daqui é bem simplesinho. E quase por último, né, que a gente vai fazer o Python Wrangling, mas esse daqui também é de Netcat. No caso, ele também tá pedindo para a gente se conectar aqui nesse endereço e nessa porta para receber alguma informação. Mas aqui ele já dá uma dica, que a resposta não vai ser em inglês, né? Vamos ver o que é. Então, vocês viram aí que é um monte de número, né? O Fukuda falou de ASCII, né? Falei um pouquinho de ASCII. Então, basicamente... Mas spoiler. A gente vai ter uma semana, um encontro aí só para ciphers e criptografia. Então, ASCII aqui, ele é Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informação. Então, a gente tem todo um padrão, né? Então, a gente tem aqui representação de várias coisas, comandos e caracteres em binário, octal, decimal, hexadecimal e abreviação. Então, notação com circunflexo, né? Então, no caso, você pode ver aqui que a gente só tem números, né? E o que mais se aproxima disso, pelo jeito, a gente consegue ver que parece ser um decimal mesmo, né? Então, para a gente não ter que ficar olhando na tabela, a gente tem várias ferramentas, a gente pode fazer um script, tudo mais, mas uma ferramenta que a gente costuma usar é esse CyberChef, que ele automatiza bastante do trabalho que a gente iria fazer, né? Para muitas coisas. Opa. Ixi, eu não tô conseguindo. Deixa eu dar um. Por algum motivo eu não tô conseguindo pegar aqui. Pronto, assim. Então vou jogar aqui, certo? E aí, como é decimal, a gente coloca from hex, from decimal, então ele vai pegar isso daqui e vai fazer a conversão, né? Então, aí ele trocou cada um deles na tabela ASCII lá, de decimal, e a gente consegue isso daqui.
Eu acho que é esse, né? Pronto. Então é isso. Renan, você quer compartilhar a tela ou eu faço aqui e você vai me falando o que é pra fazer? Exatas 4 horas, gente. Caraca. Eu não conseguiria estar errado. Olha, gente, eu estou muito orgulhosa de nós termos feito coisas assim e deu tempo. Para quem precisar sair agora, tudo bem. A gente vai só terminar de resolver mais alguns exercícios, mas de novo vai ficar gravado. Eu vou colocar no geral um formulário de feedback para vocês responderem. Ele é Eita, moto, peraí. Ele é totalmente anônimo e é importante pra gente que vocês respondam pra gente saber se foi legal, se foi muito difícil, o que a gente pode melhorar, tá? Então, se vocês puderem responder, agradecemos muito. Então, quem precisar sair, tudo bem. Muito obrigada mesmo pela participação, pelo interesse de vocês e qualquer coisa contem com a gente. Lembrando que essa é apenas a sessão 1, vamos fazer 4 e serão todas muito incríveis. Prometo. Então, Renan, você quer ir me guiando aqui ou você quer... baixou os arquivos já? O Renan já tá compartilhando aí o negócio. Não, então pode fazer aí, a galera já deve estar assistindo direto no seu. Então, é o seguinte, esses 3 arquivos que ele pediu para baixar, assim, um é esse end.py, que é um arquivo Python. O outro é um txt com a senha, esse pw.txt, e a flag está dentro desse arquivo txt.en, que aparentemente está encriptado. Eu nem cheguei a abrir os arquivos para ver o que eles fazem, mas assim... Vou dar um aqui para ver que a gente consegue. O Python é uma linguagem de programação que você consegue programar scripts e executar eles na hora com o comando Python. E aí, se você tentar rodar esse Python end.py aí, pronto, ele vai te mostrar como usar esse arquivo, né? Então, no caso, você tem que rodar Python end.py e ainda passar uma flag, que é esse -E ou -D. Acho que o que a gente quer é o -D, que é para decriptar a senha. Certo. Só que aí você passa o arquivo da flag que já está encriptado. Uhum. Roda aí. Pronto. Okay. Só que aí o negócio é que ele pede a senha. Então, tudo bem. Beleza, você poderia abrir o arquivo de senha e copiar a senha e colar ali, mas vamos fazer do jeito terminal aí. Vamos fazer. Que é isso. O que você pode fazer. Eu ia fazer de outro jeito, mas pode ser esse também. Você dá um cat no arquivo de senha, e aí a saída do cat, ele vai dar um pipe, que é essa barrinha vertical aí, pro comando Python e usar ele como entrada, que é a entrada que ele espera na hora de senha. Beleza, se você quiser mostrar do outro jeito aí também, acho que não sei se vocês mostraram no começo. Pode ser, como que você iria fazer? Isso, apaga tudo para trás do Python. Um outro jeito de enviar a entrada de um arquivo é você usar isso aí. Isso aí você quer fazer? Isso. Não, pode ser só o nome do arquivo aí. Pode ser só o nome do arquivo, pode crer. Sim. Vambora. E aí? Pronto. Nice. E aí ele já pega a flag. É que aqui ele já printou direto, né? Ele não fez outra linha, mas é meio que ele deu o please enter password. Isso daqui foi como entrada, então é como se a gente tivesse escrito a senha. E aí ele já printou aqui a flag pra gente, mas aí é só pra mostrar que isso daqui também funciona. Cadê? Ué. Aqui. Não. Ué. Você não executou, cara. Não tá no código. Você apagou antes de executar. Enfim, a gente pode fazer assim também, né? Que é o... Isso. Uhum. Aí também funciona. É isso aí. É que às vezes você começa a rodar um comando e você percebe no final que você tem que adicionar alguma coisa e o outro jeito também é bem útil. O primeiro jeito aí. Terminamos. Nice. Parabéns, gente. Nice. De novo, muito obrigado a todos que participaram, todos que chegaram até o final. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto a gente gostou de dar aula. E esperamos vocês na semana que vem, gente. Nossa, verdade, esqueci da Lari, desculpa. Deixa eu compartilhar a tela. Obrigada, amigos.
gosto de dar tchau para as pessoas, eu agradeço muito. Ai, gente, eu podia simplesmente colocar fone, né? Mas muito obrigada por vocês serem tão parceiros assim e desbloquearem a minha habilidade de fala. Relaxa que hoje a gente ainda arruma isso aí. Eu vou ajudar você com isso. Hoje não, eu tenho muita coisa para fazer ainda, por favor. Tudo bem, tudo bem. Então, gente, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. A gente vai ficar aqui até, sei lá, vocês saírem. Então, se alguém for mais tímido, pode esperar, pode mandar no privado, não tem problema, tá bom?